gente, pra galera que não me conhece, quarta-feira é dia de discussão de tema. Meu nome vocês já sabem porque tá lá na minha página, né? Quarta-feira é dia de discussão de tema, então vocês são sempre bem-vindos por aqui. Por mais que talvez o tema não possa não agregar, né, o tema, a discussão do tema em si não agregue o suficiente repertório para você, talvez seja muito fora da curva da tua banca, vamos dizer assim, oi Viviane, é Viviane, né? É sim, tudo bem? Tá assinando para mim. Mas toda vez que a gente traz uma discussão de tema, eu acabo problematizando e a gente treina a problematização de temas. É isso que você precisa na hora de fazer a tua dissertação. Oi, Lívia. Eric falando comigo também. Tudo bem, Eric? Lívia, meu chuchuzinho. Seja bem-vinda. Então, treinar essas implicações em relação a qualquer tema, se você treina... Essa semana eu falei na live do pessoal do Ciara, eu falei, olha só, quem disserta sobre tema subjetivo, quem consegue problematizar em cima de tema subjetivo, disserta até sobre as religiões e as castas da Índia, o tema que você não conhece, vamos dizer assim, né? Porque é prática. E essa semana, inclusive, eu promovi uma enquete nos stories do curso, perguntando o seguinte, se algum professor, porque eu já disse que dissertação é criatividade, e infelizmente rola esse mito. Aí o candidato vai para a prova achando que vai baixar um negócio lá, ele vai psicografar a redação inteira. E aí dá ruim, né, gente? A gente já sabe o resultado dessa história, porque redação é treino, problematização. Então aqui no canal vocês vão encontrar muito conteúdo pertinente. Eu não sou do tipo que publica para enrolar, não. É conteúdo pertinente mesmo. Tá bom? Então, aos rostinhos novos, sejam bem-vindos e sintam-se em casa, à vontade. A galera que está sempre participando, e tem gente rindo, boa noite. A galera que está sempre participando, vamos continuar no nosso ritmo para que o pessoal se sinta bem à vontade. As nossas lives costumam ser muito participativas, né? Vocês conversam, vocês perguntam, né? Conversam entre vocês aí, perguntam para mim e vamos ao tema da semana. Tema bom pra caramba. Inclusive, assim que eu postei esse tema, eu recebi uma mensagem do Vinícius, que é o coach bisurado, e ele falou pra mim a respeito de um repertório sociocultural quentíssimo a respeito desse tema, que eu fiquei, ó, de queixo caído. Jamais... Bom, ele é da área de TI, né, gente? Então, naturalmente, ele vai ter informações muito mais pertinentes do que eu acerca desse tema, né? Olha o Matheus entrando aí, Douglas entrou também. Bem-vindos, pessoal. Então, vamos à discussão desse tema aqui. Eu sempre começo pela tese. Eu falei do repertório sociocultural, que é um repertório muito interessante, mas é uma das últimas coisas que eu trago, tá? Eu sempre começo pela tese. A tese é a tua opinião a respeito do tema e as implicações que esse tema, né, propõe em relação à discussão que você pode apresentar no texto. E olha só, hoje, na verdade, eu trouxe uma novidade, porque acho que eu nunca fiz isso. Eu trouxe duas propostas de tese diferentes, tá? Uma tese em que a gente escolheria argumentos de causas e uma outra tese que a gente escolheria argumentos para dissertar sobre consequências. Nunca fiz isso. Causas e... bom, veja bem, me perguntaram na última live, professora, eu posso... Isso, tese é igual a sua opinião sobre o tema. Exatamente, perfeito. E me perguntaram na última live assim, professora, eu posso numa tese só trazer uma causa e uma consequência? Você pode, tá? Pode, não tem problema nenhum. Mas o que eu trouxe aqui para vocês são duas teses diferentes e distintas. Uma em que eu vou escolher duas causas e outra tese que eu vou escolher duas consequências. E eu vou começar pela tese de consequências porque, na verdade, eu não separei argumentos para essa tese. Porque eu escolhi o que é mais confortável para mim, para minha dissertação, que é fazer uma abordagem de causas, tá? E por que eu trouxe essas duas teses diferentes? Porque vocês vão perceber que muitas vezes vocês vão pegar temas que vocês conseguem justamente fazer a mesma coisa. Vocês conseguem fazer uma tese apontando causas e tese apontando duas consequências. Isso é perfeito, tá? Perfeitamente normal, beleza? Só que vocês vão perceber que a gente sempre tem um caminho que é mais seguro, um caminho mais confortável para a nossa dissertação. E veja, o caminho mais confortável não significa que é o caminho menos original. Não é isso que eu estou querendo dizer. O caminho mais confortável para você, tá? Ou causas ou consequências. E aí eu pensei num primeiro momento na seguinte tese, que
o combate aos crimes no âmbito virtual, eles ocorrem, eles existem, né? Existe esse combate, mas deve ser aperfeiçoado. Esse combate requer aperfeiçoamento, porque promove consequências sociais como... E aí eu fiquei, ó, pensando, pera, falar de consequências sociais, eu posso falar de mazelas psíquicas, porque uma pessoa que sofre, é vítima de um crime virtual, por exemplo, ela pode ser vítima de bullying, alguma calúnia, alguma difamação. Então, implica consequências, implica verbo transitivo direto, viu? Você que não é meu aluno, você está descobrindo isso agora, verbo implicar é transitivo direto. Então, implica consequências devastadoras. Eu posso pensar nesse indivíduo como consequências de âmbito psicológico, mas eu posso falar de consequências até financeiras. Porque se você tem, por exemplo, se você sofre um crime virtual no âmbito financeiro, econômico, você teve sua conta invadida. Eu lembro que há muitos anos eu nem sonhava em ser professora. Muitos anos minha avó teve um problema com isso, e agora recentemente minha sogra também teve. Hackearam a conta, fizeram empréstimos e assim, uma dor de cabeça tremenda. Então as consequências são muitas. Talvez você não tivesse tanto problema para dissertar acerca das consequências. Então veja a minha tese. A minha opinião sobre o tema é que os crimes no âmbito virtual, tá? Crimes nesse âmbito, nesse segmento, ocorrem, mas o combate, perdão, a tese é outra, o tema é outra. Combate, não é só o crime, né? O combate aos crimes virtuais, eles existem, eles já ocorrem, mas eles devem ser aperfeiçoados, tá? Porque promovem consequências como mazelas psíquicas, e aí eu pegaria uma abordagem mais traumática, né, para aquela galera que sofreu bullying, teve nudes publicado, né, por esse viés, e eu poderia pegar uma consequência completamente diferente, porque pode provocar prejuízo financeiro também, e aí eu pegaria essa abordagem de um crime virtual, de um internet banking aí sendo invadido, vamos dizer assim. Mas eu não escolhi esse caminho para dissertar, eu não gostei. Aí o que eu fiz? E você pode fazer isso quando você estiver construindo a sua tese, para você descobrir qual é o caminho mais confortável para você. Olha só o que eu fiz. Eu fiz uma tese com abordagem de causas e não de consequências, foi o que eu preferi, tá? Ana Laura, tudo bem? Priscilinha, o pessoal tá entrando ainda. E aí a tese escolhida foi a seguinte: o combate a crimes no âmbito virtual ainda se configura como uma problemática social decorrente de, e aí vamos falar das decorrências. Em virtude de, você não precisa falar de decorrências, você pode colocar em virtude de. Repara que depois da tese eu sempre trago um mecanismo de coesão para colocar as causas ou as consequências. Eu vou repetir a minha tese, tá? Ficou assim, ó. O combate aos crimes no âmbito virtual ainda se configuram como uma problemática. Essa é a minha tese, é só esse pedacinho. Esse combate ainda se configura como uma problemática. Em decorrência de, e vamos falar sobre as causas. Uma informação importante. É bem interessante que toda vez que você pegue um tema de redação, que você tenha aquele senso crítico para avaliar assim, por que esse cara trouxe esse tema para eu dissertar? Por mais que não pareça que tem um problema, aqui a gente consegue enxergar esse problema perfeitamente, tá? A gente consegue enxergar um problema, né? Mas às vezes o tema é subjetivo, tá? Mas se ele trouxe para jogo, colocou na mesa para discussão, significa que eu tenho uma implicação, eu tenho um macro tema aí para ser observado e ser discutido. E você precisa ter esse feeling para você entender que caminho que você quer, que a banca quer que você pegue. Tá? Então é nesse sentido, descobrir o macrotema é imprescindível para você fazer uma boa tese, uma tese assertiva. Então vamos falar das decorrências, vamos falar das causas, tá? Que podem fundamentar essa questão aí dos crimes em âmbito virtual. A primeira é evolução tecnológica. Os crimes virtuais ainda existem e eles são considerados entraves sociais por causa da evolução tecnológica. Olha só, eu fico pensando assim, há muitos anos, quando eu adquiri meu primeiro computador, eu me lembro que era uma luta em relação a vírus. Hoje em dia ainda existe, mas há um controle. Eu não sei se é um controle do sistema que se aprimorou, tô falando do sistema Windows, que é o que eu uso, tem gente que usa Linux, né?
Mas antigamente, tipo antigamente, muito antigamente mesmo, uns 15 anos atrás, eu acho, cerca disso. Gente, você piscava, você pegava um vírus no computador. Pegava um vírus, é ótimo. Você piscava, você baixava um vírus pro seu computador. E aí você tinha que ficar mudando senha de maneira recorrente. Isso aí, evolução tecnológica. Em que sentido eu tô falando isso da evolução tecnológica? Aí eu penso nessa questão dos vírus, né? Por mais que haja uma atualização do sistema, houve atualização do sistema, por exemplo, para bloquear acesso de hacker aos sistemas bancários como a Internet Banking. Ao mesmo passo que tem alguém produzindo essa vacina, esse antídoto, é igual medicina mesmo, o hacker está evoluindo suas tecnologias e seus mecanismos de invasão. Estão entendendo? Então, por que o crime ocorre? É muito difícil combater. Porque se tem alguém criando a vacina, ela vai solucionar aquilo que já está instalado, aquele tipo de crime que já existe. Tem alguém inovando. E você não pode criar um mecanismo de combate a uma coisa que não existe. Vocês estão entendendo? Isso é subjetivo, né? Você não consegue criar uma vacina para uma doença que não existe. Vamos levar para o âmbito da medicina? Eu acho que fica mais fácil entender. Vinícius, eu falei de você agora há pouco. Quem é vivo sempre aparece. Ele deu ar da graça na minha live hoje, né? Seja muito bem-vindo. Estamos falando de combate a crimes virtuais. Eu falei de você agora há pouco. Essa é a tua área, né? Eu acho até que você poderia assistir essa live depois, porque, veja, você falando, você aqui, que é de TI, eu falando sobre crimes no âmbito virtual, eu me sinto até assim, a pessoa mais ignorante da face da Terra. Então, se eu falar alguma abobrinha, você me fala, tá bom? Pronto, chegou. Ah, a Pérola deixou. A Pérola é a princesa dele. Então vocês entendem a questão da vacina? Eu levei para o âmbito da medicina para vocês entenderem melhor. Toda vez que tem alguém criando um mecanismo de combate a esse tipo de invasões, por exemplo, tem alguém inovando, tá? E a gente não cria uma vacina antes da doença. Entendem isso? Tinha alguém falando comigo antes do Vinícius entrar. Deixa eu ver aqui. Professora, a facilidade do anonimato, justamente, eu acho que esse é o próximo ponto. E aí eu falei sobre a dificuldade das investigações, a facilidade no anonimato seria uma causa para os crimes virtuais. Com certeza, Vanessa, poderia sim fundamentar essa questão. E eu não coloquei exatamente com essas palavras, sabe? Mas eu coloquei assim, a dificuldade na investigação. E por que existe essa dificuldade? Justamente pela facilidade no anonimato. Existe uma dificuldade de investigar mesmo, né? Porque quem quer cometer um crime assim, em âmbito virtual, eu tô falando de um crime que tenha proporções muito, muito grandes, tá? Eu não tô falando de um cyberbullying, eu não tô falando de preconceito racial, não são menos importantes, eu não tô falando em grau de hierarquia de crimes, não é isso. Crime é crime, e tudo é absurdo, não existe o mais e o menos importante. Mas eu tô falando de consequências em larga escala, sabe? Mas pensa, em quem quer cometer um crime de larga escala, invadir uma conta do governo, invadir um sistema bancário de um banco privado, por exemplo, que tem milhares, milhões de clientes. Tipo um Itaú da vida, um Bradesco. Gente, ele não vai dar bobeira, né? Então ele vai dificultar ao máximo, sabe? Para que o perfil dele não seja descoberto, para que a identidade não seja revelada. Então sim, essa é a próxima causa. Isso também fundamenta a problemática, né? É uma problemática porque ainda existem dificuldades nesse sentido, em descobrir a identidade, o perfil da pessoa, tá? Então, já falamos sobre duas causas aqui. Falamos sobre a questão das evoluções tecnológicas. Eu tô morrendo de frio, gente, tá me incomodando. Eu não suporto frio. Eu tô com 2 blusas e estou morrendo de frio. Então, falamos da questão das evoluções tecnológicas que dificultam e fundamentam essa configuração ainda presente dos crimes virtuais. Falamos da dificuldade de investigação. Próximo. Esse aqui, na verdade, não é uma causa, mas é importante a gente falar sobre isso. De repente, você poderia trazer até como uma observação e isso serviria até como repertório sociocultural. Pensa, vou pular isso aqui e vou deixar como repertório sociocultural. Vou deixar no ar aí. Mas vou trazer uma outra causa. Amparo legal insuficiente. E aí eu estava lendo sobre essa questão de amparo legal insuficiente. Porque tudo é muito novo, né? A inserção do Brasil, eu não estou falando da tecnologia em si, a gente sabe que a tecnologia já existe desde sempre, é óbvio. Mas nós estamos muito mais conectados na última década do que na década passada, e quanto mais na outra, entende? Então é tudo muito novo, e o sistema legislativo precisa de tempo para se
adequar a isso tudo. Então já existem leis de amparo, é óbvio. Então eu quero que você pense o seguinte: eu não disse que não existe um amparo legal. A falta de amparo, eu não falei isso, que falta amparo. Eu disse que o amparo legal é insuficiente. E é insuficiente porque estamos em processo, né, de informatização, mais ou menos assim. Fui clara? Olha, tem gente falando comigo. Essa Viviane é fera. Muito bem. Dificuldade na investigação a Vivi trouxe. Eu também acho ela fera, Esdras. É verdade. O Vinícius fala com a gente assim. Eu tenho que te chamar pelo seu codinome, né? Coach Bisurado, como diria Cazuza, codinome. Geralmente hackers usam intermediários. É o laranja, né? Você está falando de intermediários, computadores de países diferentes a fim de dificultar a investigação. É o laranja, né? É o computador laranja, vamos dizer assim. E com certeza existe isso, né? Eu posso estar falando besteira, mas eu fico pensando que o hacker mesmo, não é aquele hacker meia boca, né? Que é a pessoa que invade o computador da vizinha, que está iniciando carreira. Não estou falando desse hacker iniciante de carreira, não. Mas olha só, Vinícius, vê se eu estou errada. Ele tem até como fazer um IP falso, né? Porque eu acho que aquele IP que é feito um rastreamento da máquina, né? De onde vem essa conexão. Mas eu creio que um cara que saca muito dessa questão de informática, ele consegue, inclusive, falsificar um IP. Eu acho que tem a ver com isso que você está falando. É o IP laranja. Eu chamei de laranja. Eu acho que tem a ver com isso que você tá falando. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, por favor. Isso, então tá, entendi. Isso. Eu entendo dessa forma também, mas eu tinha medo de falar besteira, então é melhor ficar quieta, já que você tá aqui, eu vou te explorar, né? Bom, então vamos trazer uma última causa. Eu separei 4. Recapitulando, para quem entrou agora. Eu falei que os crimes virtuais ainda existem, e a gente enfrenta entraves ainda nesse sentido, e eu estou falando de causas, tá? Devido à evolução tecnológica, devido à dificuldade de investigação, devido ao amparo legal insuficiente e devido à sensação de impunidade. Essa aqui, pra mim, é o suprassumo, né, Vinícius? A questão da sensação de impunidade, aquele crime virtual, a sensação de impunidade. Quantos crimes virtuais nós ficamos sabendo que aconteceu, até com pessoas famosas mesmo, embora eu não costume acompanhar, eu tô sempre lendo os portais de notícias, porque a gente precisa se manter informado nesse sentido, né? Então, assim, é um artista que, por exemplo, sofreu uma injúria racial, por exemplo, registrou o boletim de ocorrência e deu em quê? Deu em nada, né? Vazamento de dados. Recentemente, hoje houve um vazamento de dados gigante, de militares do exército. Acho que foram mais de 4.000 dados, foram contas invadidas e jogaram no ventilador, assim, ó. Aconteceu o que, sabe? Então, essa sensação de impunidade, e aí eu já vou trazer um repertório sociocultural a respeito disso, que é o repertório sociocultural, inclusive, que eu disse pra vocês que eu ia deixar no ar e ia guardar pra depois. Ele tá atrelado a essa questão da sensação de impunidade. É que a polícia fez um levantamento de dados e constatou o seguinte: existe muito pouco, o número de boletins de ocorrência registrado para crimes em âmbito virtual é muito pouco. É só quando é um crime absurdo mesmo. Porque a pessoa é lesada e ela não procura seus direitos. Sabe? Não procura seus direitos. Agora, curiosidade em relação a essa sensação de impunidade. Olha como é difícil até para a polícia investigar. O Vinícius falou comigo, calma. Mas ele invade PC de países com impasses políticos entre si. Entendi. Logo a investigação fica prejudicada. Eu entendi. Perfeito. Muito pertinente essa informação. Quem sabe, né? Tem um documento... Matheus... Fala pra gente o nome desse documentário. Olha, a Ana Laura já até perguntou, quero saber o nome desse documentário também. De uma empresa britânica que perdugou dados do Facebook para influenciar nas eleições dos Estados Unidos. Bom, essa notícia a gente ficou sabendo, né? A respeito dessa notícia eu sei. Eu só não sei o nome desse documentário. Tem aquela... você tá falando do Wikileaks? Ou não? Porque tô tentando lembrar, já eu vou pesquisar e mando. Ana e Camila. Tô curiosa aqui para saber também. Então, eu vou voltar para o que eu tava falando. A respeito do número de boletins de ocorrência, a própria polícia... Wikileaks. Eu também pensei neles, Melissa. Então, é repertório sociocultural que a gente tem em comum.
Eu também penso a respeito desse levantamento da polícia que fala assim, olha gente, é necessário que a população registre boletim de ocorrência. A população já registra boletim de ocorrência às vezes quando é furtado, quando é vítima de roubo, né? Quanto mais para um crime virtual. E isso fomenta a sensação de impunidade, porque aí são menos policiais envolvidos na logística de crimes cibernéticos, viu? Sinônimo para crimes no âmbito virtual. Crimes cibernéticos, para você que vai escrever a redação, fica loucamente procurando sinônimos, crimes cibernéticos. Aí eu tô me lembrando de uma história, você não vai trazer uma história pro teu texto, viu? Porque isso é informal demais, né? Se você for trazer um dado, um repertório sociocultural, tem que ser um dado de senso comum, beleza? Estou eu aqui lembrando de uma história, eu navegando pelo Instagram da vida, não sei em que lugar, mas eu fui parar na história de um rapaz que tinha comprado um iPhone, ele tinha efetuado o pagamento por transferência bancária e o valor do iPhone era um valor irrisório perto do que o iPhone de fato custa, né? E aí depois ele... gente, tô muito louca, não tem nada a ver, eu não tava navegando não, fui no fórum, eu tava no fórum porque eu fui mover uma ação contra uma loja que demorou tipo 6 meses pra me entregar um produto, né? E não entregou. E aí ele estava lá junto comigo e estava contando a história dele, né? Dizendo que ele pagou por um iPhone um valor X, menos X na verdade. E ele não sabia, o boleto era um boleto falso, o boleto gerado estava no nome do Mercado Livre, viu? Fiquem de olho, porque a galera tá gerando um boleto falso pelo Mercado Livre. Então, a gente tem que saber até identificar o tal do boleto falso, sabe? E ele pagou o boleto, mesmo com esse valor tão barato, aí a advogada ainda perguntou assim, mas você não desconfiou desse valor assim tão barato? Assim, olha, não é que a culpa é da vítima, não é isso, mas a gente tem que ter um pouco de malícia para viver nessa face da terra, né, gente? A culpa nunca vai ser dele porque ele pagou barato. A culpa é do desonesto, é óbvio. Mas eu, no lugar dele, não confiaria. Sabe? Porque é melhor você pagar o caro e receber do que você pagar o barato e ficar nessa aí. E ele tava lá, a advogada virou pra ele e falou assim, eu não tenho nem como te ajudar. Isso aqui quem tem que fazer é a polícia, tem que fazer um rastreamento do IP da máquina para saber de onde veio, quem tá cometendo esses crimes. Não é na justiça que você tem que procurar, porque você sofreu um golpe. Olha só, então, a dificuldade isso recai lá naquela primeira causa, na segunda causa que a gente falou. A dificuldade na investigação desses processos criminais aí na internet, tá? Então, agora eu vou partir para o repertório sociocultural, mas eu vou ler porque eu acho privacidade hackeada. A Lívia falou comigo. Agora, nessa onda de home office, algumas plataformas realizadas para aulas, reuniões, foram consideradas seguras. Calma, deixa eu ler de novo. Nessa onda de home office, algumas plataformas para aulas, reuniões, não foram consideradas seguras. É verdade, é uma plataforma muito famosa, inclusive, né, Lívia? Eu sei de que plataforma que você está falando. Eu já ouvi falar, sim, a respeito disso. Eu confesso que eu não li notícias a respeito, mas já fui alertada nesse sentido. É uma plataforma que eu não utilizo, inclusive, mas dessas plataformas aí de modinha, de home office, das reuniões que o pessoal tá fazendo nas empresas, em família e tal, é uma plataforma super famosa e ela foi acusada de não ser segura porque as lives foram jogadas na rede. Você nem salvou a tua live, mas tinha hacker assistindo. Olha isso, gente, é o fim do mundo. A pessoa é muito sem fazer nada na vida, né, também. Ao invés de cuidar da própria vida, ficar assistindo live dos outros, às vezes reunião de família, reunião de empresa, às vezes nem empresa grande. Oh, meu Deus. Eu sei, Lívia. Vou sair para pesquisar e já volto. Matheus, você sabe que vai ficar salvo, né? Mas você já voltou. Ele já falou o nome aqui, ó. Privacidade hackeada, viu, gente? Informação muito pertinente. Vamos assistir esse documentário. Óbvio que eu vou assistir. A Carol tá falando comigo assim, ó, queria tirar uma dúvida. A expressão muito pouco é correto? Sim, corretíssimo. Perfeito, tá? Eu poderia te dar uma explicação longa a respeito disso, né? Falar de advérbios, mas aí a gente fuga do tempo. Mas é correto, sim. Você sucinta. Repertório sociocultural. Já falei do levantamento da polícia acerca do número ínfimo de boletins de ocorrência para crimes de âmbito virtual. Próximo repertório sociocultural que você poderia trazer nesse sentido é falar das delegacias de crimes cibernéticos. Você sabia que existem delegacias que são especializadas nesse tipo de crime?
É isso mesmo. Assim como tem delegacia da mulher, tem delegacia específica para crimes cibernéticos, tá? Que fazem investigação e promovem investigações mais direcionadas. Mas é óbvio que se você for vítima de um crime cibernético, você for registrar boletim de ocorrência, você vai ser atendido em qualquer delegacia. Pelo menos, teoricamente, era o que deveria acontecer, tá? Mas o que eu, às vezes, fico pensando é da mesma maneira que criaram a delegacia da mulher, porque na delegacia de ambos, né, eu não posso falar gêneros, vou falar sexo não, vou falar gêneros, gênero masculino e feminino, a mulher às vezes não era atendida, ela era levada, era conduzida a de repente deixar de registrar o boletim. Talvez as delegacias que não são especializadas em crimes cibernéticos considerem isso aqui uma balela, sabe? Então a delegacia de crime cibernético ela veio justamente para isso, para garantir ao consumidor uma parcela de policiais que estão empenhados, entendem do assunto e não vão negligenciar, pelo menos não deveriam negligenciar esse tipo de crime, tá? Então você poderia trazer repertório nesse sentido, dizendo, para corroborar de fato de que existe um combate nesse sentido e que pode haver uma procura da população a esses estabelecimentos. Um caso que eu poderia trazer, porque foi notícia mundial, não foi notícia nacional, foi notícia mundial, tá? O caso do linchamento da Fabiane, eu não sei o nome dela todo, eu acho que é Fabiane Maria, se eu não me engano. Ele foi em 2017, ela foi acusada injustamente. E veja, eu trouxe a palavra injustamente, mas mesmo que ela tenha sido acusada de maneira justa, vamos dizer assim, bom, ela cometeu esse ato, sabe? Ela foi acusada de praticar atos de magia negra contra crianças, sequestrar crianças e tal. Enfim, a polícia provou que ela era inocente, ela não tinha nada a ver com isso. Ela andava com uma bíblia debaixo do braço, né, e achavam que ela estava andando com um livro de magia negra. Aí colocaram na internet fake news. Olha só, fake news é crime, gente. Colocaram na internet a foto dela, não era foto, era... Me ajuda, gente, fugiu o nome. Retrato falado, né? Colocaram um retrato falado de uma pessoa que estava sendo acusada nesse sentido, parecia muito com ela. No Guarujá, isso foi em São Paulo, gente, Guarujá. E ela foi linchada, ela morreu, gente, foi linchada até a morte. Morreu, inocente, com a Bíblia debaixo do braço e foi acusada. Como o povo julga, né? Olha a sociedade dos honestos aí, o pessoal que fez simulado comigo, Ciara, nós estávamos falando sobre isso segunda-feira. A sociedade dos honestos, né? A galera julga mesmo, mas a galera julga sem conhecimento de causa. Porque a moça foi morta, e esse aqui é um exemplo que você poderia trazer como repertório sociocultural. Por que você poderia trazer? Porque foi uma notícia em que ganhou proporções nacionais e internacionais. Se o teu corretor não sabe dessa notícia, número 1, ele não vai poder te apenar. Porque se ele te apenar, por exemplo, não é uma informação de cunho de senso comum, por exemplo, de cunho comum. Você pode até entrar com recurso, porque o mundo inteiro soube dessa notícia, beleza? Então, uma notícia triste, inclusive, mas de um crime que começou no âmbito virtual, a partir de uma difamação, calúnia, falsa acusação e tomou proporções irreparáveis, né? Acabou com a vida da moça. E mesmo que ela não tivesse sido linchada até a morte, acabaria com a reputação da moça, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Qual foi o primeiro repertório fora da delegacia? Eu falei sobre os levantamentos da... Matheus, enquanto você estava fora pesquisando o nome do documentário, né? Eu falei sobre as investigações da polícia. Eles fizeram um levantamento e descobriram que o número de boletins registrados, fizeram uma comparação, né, entre crimes virtuais e não virtuais. É um número ínfimo, porque a maioria dos consumidores deixa passar batido e não faz esse registro. Então, a respeito do... não chega a ser um dado estatístico, mas é uma pesquisa, tá? Feita pela polícia, que investiga esse tipo de crimes. A Vanessa tá falando, acho que foi o baixo registro de ocorrência. Isso, Vanessa, isso mesmo. Teve grandes repercussões. Aí você tá falando do caso da Fabiane, isso mesmo, grandes repercussões. Então, às vezes na hora da prova é difícil lembrar, então é por isso que eu digo sempre pra vocês, façam um acervo de vocês de repertório sociocultural. Tem que ter, gente. Tem que ter. Se tem um modo eficiente de estudar a redação, é fazer um bom acervo de repertórios socioculturais.
tá? Para esse tipo de crime, por exemplo, é difícil às vezes vir uma coisa na nossa cabeça, né? Mas se tiver lá no seu caderninho, você de vez em quando corre o olho e você vai lembrar na hora da prova. E por fim, que é o olha, ele tá por aqui, o Vinícius. Eu ia falar de um repertório que você trouxe para mim, que eu falei sobre isso no início da aula. Sobre os crimes cometidos por inteligência artificial. Tem um elefantinho do Theo nas minhas costas, eu botei para ficar mais erguida para frente, ele tá me incomodando, que raiva. Os crimes cometidos por inteligência artificial, eu nem sabia disso. E aí tem a ver com a questão da evolução tecnológica, nós estávamos falando sobre isso, né? Tem alguém mandando coração para mim, eu não sei quem é, mas obrigada. Falando sobre a evolução tecnológica, tem tudo a ver, se você traz essa causa, você pode falar sobre os crimes cometidos por inteligência artificial. Aí o Vinícius, quando trouxe esse tema, ele falou assim pra mim, ó, quando eu trouxe esse tema, ele gravou um áudio logo em seguida pra mim, falando assim, pois Camila, eu fiquei sabendo, eu li uma notícia, alguma coisa nesse sentido, de que hoje em dia a inteligência artificial está tão evoluída, que, na verdade, as pessoas criam, é como se o hacker criasse. Vinícius, se eu esquecer de alguma coisa, você me corrige, por favor. Mas é como se o hacker criasse um programa para invadir sistemas, né? Uma inteligência artificial capaz de fazer isso, porque quem cometeu o crime foi o robô. Como que o robô vai responder judicialmente no tribunal? Olha só, gente, o que eu falo da questão do amparo legal, isso também implica na insuficiência de amparo legal. Tá? Porque como você vai acusar um robô? Não existe legislação nesse sentido. Uma legislação que preveja esse tipo de crime, sabe? É muita novidade ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando assim, gente, esse povo sabe muito, eu não sei nada de informática, a gente acha que sabe alguma coisa e não sabe nada. O ser humano não cria um robô que é capaz de cometer crimes de âmbito virtual, e é crime pesadíssimo, né? Invadir contas, promover roubos, quebra de sigilo, sabe? E aí, quem é que vai responder criminalmente? Isso não está previsto em lei. Isso não está previsto em lei, porque quem comete o crime é quem responde criminalmente, é o réu, né? Mas o cara que criou, ele foi só o canal, ele criou apenas, mas não foi ele que cometeu o crime. Indiretamente, na minha concepção, sim, mas para a justiça isso não é suficiente. Deveria haver um amparo legal nesse sentido. E não há, tá? Então a gente fala sobre duas causas bem interessantes que estão atreladas à evolução tecnológica e, consequentemente, a questão do amparo legal insuficiente, tá? Deixa eu ver. Sim. Professora, é perigoso falar sobre o julgamento do STF que teve sobre o inquérito das fake news do governo atual? Não, eu acho perfeito. Fake news é crime de âmbito virtual. Então, tá, então pera. Sim, porque teve implicações virtuais também. Teve. Inclusive, a primeira coisa que a Polícia Federal faz, eu tenho amigos que são da Polícia Federal, que a gente nem sabe em que operações que eles trabalham, né? Tudo muito sigiloso, mas que trabalham nessas operações, tipo essas lava-jatos da vida. A primeira coisa que eles fazem é recolher celular, computador. Então, sim. O Vinícius tá falando, essa é nova. Puxa vida, se é nova pra você, você imagina pra mim, mais nova ainda. Carros autônomos. Se ele atropela alguém, de quem é a culpa? Gente, verdade, os carros autônomos. A culpa é de quem? Vai culpar o carro. Pronto. E a lei prevê isso? Não. Né? A lei legisla para o ser humano, não para o robô, não para a inteligência artificial. Lívia, esse filme maravilhoso. É com o Cuba Gooding Jr., eu acho que é esse. Lembrei do filme Eu, Robô, que o cérebro que ordena ataque aos humanos é um robô. Agora eu não lembro se é esse tema mesmo, mas Eu, Robô, eu conheço esse filme, eu já assisti. Eu não sou muito boa, minha memória não é muito boa, não. Eu lembro coisas referentes ao meu trabalho, graças a Deus por isso. Né? Então, gente, recapitulando, vamos lá. Causas, e hoje, para você que está chegando agora, hoje eu trouxe dois tipos de tese diferentes. Uma tese que aborda consequências e uma tese que aborda causas. E eu escolhi, a minha zona de conforto, onde eu consegui mais argumentos, e você vai fazer isso também, você vai testar causas e consequências. Dentro da minha zona de conforto, olha o que eu escolhi, ó. Tá tão clarinho, eu não tô conseguindo enxergar, gente.
Com o Will Smith. Ah, sim, beleza. Adoro o Will Smith. Evoluções tecnológicas, que são causas, dificuldade na investigação, oferecimento, não, amparo legal insuficiente, sensação de impunidade, são essas as causas. E repertório é o levantamento de dados da polícia acerca do número ínfimo de boletins de ocorrência, tá, de crimes virtuais, as delegacias de crimes cibernéticos, o caso de linchamento da Fabiane, em 2017, Fabiane Maria, em Guarujá, em 2017, e crimes cometidos por inteligência artificial, que esse aí, se você traz um repertório sociocultural desse na tua prova, gente, o seu corretor vai sair de lá um pouco mais sábio, porque certamente ele não sabia disso. O Vinícius falou que para ele isso é uma novidade. Puxa vida, se para ele é uma novidade, imagina para mim, que não sou da área de TI. Né? Esse tema é um tema bom. Eu não sei se eu poderia dizer que esse tema é difícil. Ele pode ser um tema difícil para quem tem muito conhecimento de causa, mas quem tem da área de TI mesmo. Mas para quem é da área, por exemplo, de licenciatura, direito, as outras áreas, né, as demais, talvez não seja um tema tão difícil, porque a gente acaba se cobrando menos, né? Porque a gente não tem grande conhecimento de causa. Então, você vai se valer da estrutura dissertativa mesmo para poder fazer uma boa dissertação, entendeu? Anota aí, tá? Exatamente, Esdras. Dá o comando pra galera, exatamente. Gente, nossa discussão de tema de hoje é essa. Não deixem de treinar esse tema. Eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas acerca desse tema, de que maneira que eu posso ajudá-los. Falem comigo. Parece que tá chegando com um pouquinho de atraso, né? Eu acho. Falem comigo, por favor. Eu e o elefantinho aqui atrás. Posso ajudá-los de mais alguma maneira? Os corações fofos. Oi, Gi, você tá por aqui, meu chuchu? Posso iniciar a introdução com uma citação, tipo, segundo a revista? Pode, mas uma citação maneira, né, Gi? Pode, claro que pode. E uma citação legítima, porque a gente sente o cheiro de coisa inventada. Você não faria isso? É óbvio que não. Causas, consequências e repertório. Muito bem, Esdras. Oi, Marcel. É isso? Marcel Reis. A senhora poderia fazer um desenvolvimento modelo desse tema depois? Posso trazer um desenvolvimento. Geralmente eu não trago desenvolvimento, né? Eu trago uma introdução. Inclusive a publicação de amanhã vai ser uma introdução de uma aluna. E não é sobre esse tema. Sobre esse tema, muito provavelmente eu vou trazer só na próxima semana, que eu tenho postergado assim, pra galera escrever o tema durante a semana. Tem gente que escreve no final de semana e não colar, né? Pra vocês estudarem, é mais ou menos isso. Mas sim, posso trazer um desenvolvimento nesse sentido, tá bom? Vou escolher uma redação de aluno também para trazer um desenvolvimento, beleza? É isso, gente. Proposta de intervenção, professora. Muito bem, Viviana, muito bem colocado. Esse tema pede uma proposta de intervenção. Ainda que você não faça, eu sempre digo isso, você não vai fazer um parágrafo inteiro de proposta de intervenção. Você não está fazendo prova de Enem, né? Vamos pensar desse jeito. Você não está fazendo prova de Enem, então não é o parágrafo inteiro de intervenção, mas você precisa sim fazer uma intervenção. Um período bom, um período longo, tá? Falando sobre medidas para o aperfeiçoamento. No combate, não dos crimes, óbvio, mas do aperfeiçoamento do combate, tá? Colocar um agente, uma ação, nesse sentido. Sim, esse tema pede uma medida de intervenção, perfeito. Cheguei atrasado, Gustavo vai ficar salvo. Eu não publico aqui no Instagram, gente, o vídeo não fica no Instagram, eu posto no canal do curso Estratagema. Inclusive no canal do curso vocês têm acesso a todas as outras lives que eu fiz, tá? Até lives de como elaborar uma introdução, que vocês ficam perdidos no mundo, tem muita gente nova por aqui essa semana. Então vale a pena conferir o canal do YouTube, que é riquíssimo. Modelo de introdução e desenvolvimento. Adoro, professora. Poderia colocar modelo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha só, eu disserto todos os temas. Gente, o Telzinho tá apavorado, ele tá atacado essa semana.
O bichinho tá com dente nascendo. Nasceu um, agora tá nascendo outro, coitado. Misericórdia. Olha, eu disserto todos os temas que eu proponho para vocês, tá? Todos os temas eu disserto. Então, assim, eu não faço isso porque eu não compartilho a minha dissertação inteira nem com os meus alunos, né? É a título de estudo, porque eu utilizo a minha segunda-feira para estudar. Então, segunda-feira vocês estão aí estudando as exatas de vocês, estão estudando história, geografia, sei lá o que vocês estão estudando, e eu tô fazendo minhas dissertações e colocando meu estudo em dia, semanalmente. Isso, Esdras, você vai adorar. Você que é super participativo aqui na discussão de tema, eu quero ver vocês aqui. Muitos rostos novos. Eu amei ter vocês aqui. Ninguém se incomoda, é muito bom. Gente, eu vou encerrar minha live por aqui. Queria agradecer a participação de vocês. Os meus fiéis escudeiros de sempre. Eu digo que eu tenho alunos por tabela. Vocês sabem que a minha agenda tá cheia, mas vocês não desistem de mim. Quarta-feira vocês estão sempre aqui. Eu sei que de alguma maneira eu consigo contribuir pelo menos um pouquinho para que vocês atinjam o objetivo de vocês, que é entrar nessa carreira militar aí. Então, aos meus alunos por tabela, os meus alunos de Instagram, de YouTube, obrigada pela participação de sempre. Tenham uma boa semana, não deixem a peteca cair e continuem estudando, tá bom? Isso. Por nada, meus amores. Obrigada. Eu que agradeço. Se vocês não se inscreveram no canal do YouTube, Léo, você está por aqui ainda? Você está tão quietinho. Que bom, Gabi. Muito obrigada. Que bom. Que bom. Graças a Deus. Olha, se você não se inscreveu no canal do YouTube, por favor, dá essa força para a professora e vai ser útil para você. Não é só uma questão de força para mim, é para você também. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Ó. Tchau.